Você já ouviu falar em pH, KH e GH, mas ainda confunde o que é cada um e como eles afetam o seu aquário? Calma que hoje eu vou te explicar de forma simples e prática o que são esses parâmetros e por que eles são fundamentais para a saúde dos seus peixes e plantas, tá? Se você acha que isso é um assunto complicado, relaxa. A ideia aqui é justamente te mostrar que entender a química da água do seu aquário pode ser muito mais fácil do que parece. Vamos começar pelo mais fácil, que é o pH. O pH basicamente fala para você se a sua água está ácida, neutra ou alcalina. Pensa o seguinte, numa escala de 0 a 14, o meio é o 7. O 7 é neutro. Tudo que está abaixo do neutro é ácido. Tudo que está acima do neutro é alcalino. Ou seja, 6,9 já é um pH ácido, mesmo que seja levemente ácido. Já se pensando em 7,1, é um pH alcalino, mesmo que seja levemente alcalino. Manter o pH estável é mais importante do que manter ele perfeito, tá? As oscilações rápidas podem estressar muito seus peixes e até comprometer eles. Uma coisa muito importante quando a gente fala de pH é o famoso tamponar o pH. Mas o que isso significa? Olha, tamponar nada mais é do que estabilizar o seu pH, ou seja, impedir que ele fique subindo ou caindo com facilidade. E aí, para isso, a gente usa um tamponador. Tamponadores são produtos geralmente compostos por sais minerais que aumentam o KH da sua água, o que dá esse efeito tampão. E eles não só servem para ajustar o pH, mas principalmente para manter ele estável também ao longo do tempo. Esses produtos você geralmente dissolve na água antes de colocar no seu aquário, claro, sempre seguindo as instruções do fabricante. E super importante aqui, sempre faça isso de forma gradual e com teste na mão para acompanhar os parâmetros, tá? Nunca tenta mudar o pH drasticamente de uma vez. Muitas vezes o segredo é a consistência, não é a velocidade. É importante lembrar disso porque dependendo do peixe que você tem, ele gosta de um pH muito específico. Se você pensa num beta, por exemplo, ele aceita uma faixa de pH de 6,5 até 7,5, ou seja, do ácido até um alcalino. Mas ele prefere uma faixa mais ácida, ali entre 6,5 e o 6,9, que é o ideal para ele. Já se você pensa num ciclídeo africano, ele tem uma faixa de pH já muito mais alcalina, que é o 7,8 até um 8,4. Então, por exemplo, um ciclídeo africano e um beta nunca deveriam compartilhar a mesma água e o mesmo pH. Então você precisa levar isso em consideração se você for fazer um aquário comunitário com espécies diferentes, levar em consideração que a faixa de pH precisa ser a mesma. A sigla KH, ela vem de uma palavra alemã que traduz diretamente para dureza de carbonatos, ou seja, ela mede a quantidade de carbonatos e bicarbonatos na água, que são responsáveis por estabilizar o pH. O KH é o poder tamponador do seu aquário, tá? Ele determina a capacidade da água de resistir às variações de pH. Em outras palavras, ele é quem mantém o pH estável. Se o KH estiver baixo, o pH também pode oscilar facilmente, o que não é nada bom, tá? Em aquários plantados com CO2, por exemplo, o CO2 pode diminuir o pH. E aí o KH ajuda a evitar essas quedas bruscas. Claro que os valores ideais dependem de cada tipo de aquário, mas geralmente entre 4 e 8 DKH é um bom ponto de partida para aquários comunitários. E aí uma pequena dica, se você faz TPA e vê que o pH despenca depois, pode ser que o problema seja o KH. E aí, enfim, temos o GH, também conhecido como dureza geral da água. Ele mede a quantidade de minerais dissolvidos, tipo cálcio e magnésio, na água do seu aquário. O GH afeta o metabolismo dos seus peixes, a reprodução deles e até a saúde das suas plantas também, tá? Alguns peixes, tipo guppies ou molinésias, preferem uma água mais dura, ou seja, com o GH alto, uma maior concentração de minerais na água. Já espécies tipo neon e acaradisco, eles gostam de uma água mais macia, ou seja, com o GH mais baixo. E sim, a água do seu aquário pode variar bastante de acordo com a sua cidade, tá? Então vale a pena testar a sua. Beleza, agora você já sabe o que é o pH, o KH e o GH. Mas a pergunta é, como saber se esses parâmetros estão certos no seu aquário e o que fazer se eles não estiverem? A resposta está nos testes de água, novamente, tá? Existem dois tipos principais. Tem os testes de fita, que são mais rápidos e fáceis, mas são bem menos precisos. E tem os testes lípidos, que são muito mais confiáveis e ideais para quem quer acompanhar os parâmetros da água com maior controle e uma maior proximidade.
Eu recomendo começar pelos testes líquidos, tá? Principalmente pro pH e pro KH, porque são os que mais interferem diretamente na saúde dos seus peixes. Agora, e se os valores estiverem fora da faixa ideal? Vamos lá, vamos por partes. O pH ele pode ser ajustado com condicionadores de água ou com tamponadores específicos, ou seja, se a água estiver muito ácida, você pode usar um tamponador neutro, como o Siachem Neutral, ou, caso você queira deixar a água alcalina, um Siachem Alkaline Buffer. Se a água estiver muito alcalina e você quiser deixar ela ácida, você pode usar tamponadores ácidos, como o Acid Buffer, também da Siachem. Inclusive, eu tenho os links desses produtos aqui embaixo no comentário fixado, tá? Comprando eles, você também ajuda o canal. Para ajustar o KH, como a gente viu, o KH é o poder tampão da água. Então, se o seu KH está instável, talvez o problema nem seja o pH em si, mas o KH baixo. Nesse caso, você pode usar tamponadores comerciais também, que já vêm balanceados. O ideal é manter o KH entre 4 e 8 DKH para a maioria dos aquários comunitários. Por fim, já o GH pode ser aumentado com sais minerais, como o Siachem Equilibrium, ou produtos voltados para água dura, especialmente se você cria peixes que gostam desse tipo de água, tá? Tipo molinésias, platis, até carpas. Se a sua água for naturalmente muito dura e você quiser amolecê-la, infelizmente você vai precisar de água deionizada. E um filtro para isso não é barato. Agora você já entende o básico sobre o pH, o KH e o GH, e como esses parâmetros trabalham juntos para manter seu aquário estável e saudável. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo também. Você já teve problemas com o GH, com o pH ou com o KH no seu aquário? Também dá uma olhadinha aqui nos links de afiliado que eu tenho nos comentários. São os produtos que eu uso aqui, inclusive nos meus aquários, para poder manter a água bastante equilibrada. Valeu, aquarista, muito obrigado e até a próxima.